Olá, eu sou a professora Silvia Barreto, coordenadora do curso de administração aqui do Centro Universitário São Camilo, e hoje a gente está aqui num momento muito especial para gravar esse vídeo em comemoração ao Dia do Administrador. E por isso mesmo eu tenho dois convidados muito especiais, dois egressos aqui da casa, que eu queria começar pedindo para que eles pudessem se apresentar. Então, fala aí, egresso. Vou puxar pela Ana? Pode ser. Bom, um prazer estar aqui. Meu nome é Ana. Eu sou egressa aqui da Faculdade de São Camilo, né, do Centro Universitário São Camilo. Eu me formei em 2017 em administração hospitalar e desde então eu venho trabalhando aí com a administração propriamente dita. Entrei na Deloitte na sequência, né, saindo aqui da São Camilo, comecei a atuar com projetos. E hoje em dia eu estou como a analista de projetos sênior no Hospital Israelita Albert Einstein, atuando diretamente com projetos e com funções administrativas de modo geral. Muito bom. Remídio. Olá, bem-vindo. Tudo bem, professora Silvia? Tudo bem? Eu sou Remídio Visoto Júnior, sou aluno egresso aqui da São Camilo, sou pai do Gustavo, do Gabriel Gêmeos e do Guilherme, de 18 anos. Sou casado com a Renata, 23 anos, que também é aluna egressa aqui da São Camilo. Se conheceram aqui? Nos conhecemos na faculdade. Olha isso, né? muito bom. Atualmente eu estou na Unimed São José do Rio Pardo, na função de CEO. Né? Sou aqui da casa também professor dos cursos de MBA. Então, para mim aqui é uma honra, uma satisfação enorme conversar com vocês, reencontrar a Ana, que trabalhamos juntos. Né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Não, e a gente precisa contar essa história, né? Que quando nós chegamos hoje aqui para fazer a gravação, eu achei que vocês não se conheciam, né? E, na verdade, já tinham trabalhado juntos. Por isso que eu sempre falo para os alunos, né? A gente começa a construir na própria faculdade o nosso network, a nossa rede de contatos de relacionamento. E como pode frutificar essa rede de relacionamentos, né? Vocês são de turmas distintas, né? Não são da mesma turma. Sim. E mesmo assim o mercado colocaram vocês juntos e hoje novamente, muita coincidência, não é mesmo? Demais. Muito demais. bom. Trabalhamos junto num projeto, a Ana na época era consultora, eu gestor de uma unidade hospitalar, ela junto na consultoria nos auxiliou no processo de construção do planejamento estratégico. Então, que legal, formidável e muito bom encontrar aqui ela. Que grata surpresa. Sim, grata surpresa. Então, eu queria saber assim de vocês, vou fazer duas perguntas numa só, né? Se vocês sempre souberam que queriam estudar administração e por que da São Camilo, né? Por que vocês chegaram na São Camilo? Tá, então vou começar respondendo. Não sabia que eu queria administração. Eu comecei cursando obstetrícia pela USP, então eu sou parteira de formação. Olha isso! Você é formada Sou também? formada, cheguei a concluir o curso. Quando eu estava no último semestre da faculdade, eu concluí que eu não queria ir para a área assistencial, por uma questão emocional que envolve, que Sim. abala quando as coisas não dão certo. É verdade. Mas eu queria continuar na área da saúde. Então eu comecei a procurar no mercado o que existia saindo do assistencial, mas que eu permanecesse na área da saúde. E aí eu encontrei o curso de administração hospitalar da São Camilo. Que legal. E foi quando eu que é uma decidi grande que ia fazer. referência na área, né? É uma grande referência. Que um legal grande essa nome. trajetória, não? E a do Remídio eu sei que é diferente, né, Remídio? Bastante. Na minha época de se preparando para entrar na faculdade, na minha cidade, né, era muito conhecida a Universidade de São Camilo através do hospital, né, da Beneficência Camiliana do Sul, da minha cidade, que é Concórdia, Santa Catarina. E naquela época, no ano de 90 ainda, se falava muito em ter uma profissão, em busca de uma profissão, e que aquilo que tivesse, de certa forma, aquilo que você pudesse ter uma longevidade na profissão, né? E naquela época eu sempre imaginava fazer alguma coisa assim na área da saúde. Então, na época, ou na área de aeronáutica, que era uma paixão enorme minha, talvez. Na época, juntar o hobby com exato, a área profissional. Exatamente, tentar ser piloto na época, então, e aí não fui para cá, mas fui, na época, conhecer o projeto na própria São Camilo, no hospital. Já tinham colegas que cursavam a São Camilo aqui, inúmeros colegas da nossa cidade.
conversei com um dos colegas meus, que é amigo meu até hoje, né? Que fez faculdade junto, inclusive, nessa turma. Sim. E aí conheci a São Camilo e vim para São Paulo. E aí passei no vestibular, fiz a faculdade, então foi... E nunca mais voltou para a cidade. Nunca mais voltei para a cidade. São Camilo te abriu outras oportunidades. Verdade. Inclusive me deu uma família. Não é? É Deu, verdade. conheci a esposa na São Camilo. A São Camilo tem muita história, né? Que legal. Conheci a esposa aqui. Tá vendo? Deu match na São Camilo. Deu muito match. Não, e sabe uma coisa que você me falou? Eu fiz essa pergunta porque, invariavelmente, todas as pessoas que, num determinado momento da sua carreira profissional, assumem alguma área de liderança, de gestão, elas precisam ter esse conhecimento teórico da administração, né? Verdade. Eu, por exemplo, entrei numa área ligada à administração, mas eu, por opção, me tornei gestora, e aí eu fui fazer pós-graduação, MBA nessa área. Mas realmente, como a administração nos dá um embasamento importantíssimo, né, para a nossa área profissional. Por isso que não é à toa que as pessoas falam. Eu não gosto muito disso, mas a gente ouve muito. Se você não sabe o que fazer, faça administração, né? É que a administração nos dá muitas possibilidades, não é mesmo? E assim, eu acho que com vocês não é diferente, e o que a gente ouve muito dos nossos egressos da São Camilo é sempre uma memória afetiva importante, né? Eu queria que vocês puxassem aí pela memória e resgatassem pelo menos uma. O Remídio já contou da mulher, né, da esposa, mas tem alguma outra memória afetiva importante que você carregue? Tem. Diga lá. Tem sim. Para mim que foi extremamente marcante, né? E ter o professor Claude MacLean, que foi um catedrático aqui da nossa faculdade, uma pessoa... Infelizmente não o conheci, eu conheço essa reputação dele. Verdade, um ótimo professor. E foi meu professor na época da graduação. Sei. E depois de passado um tempo, uns anos, eu entrei na São Camilo como professor convidado para dar uma aula, né, em reposição a um colega professor que não poderia dar aquela matéria em específico, e eu fui lá no campus Ipiranga. E aí eu encontrei o professor Claude MacLean na sala, e ele veio: Remídio, o que você tá... Você tá na sala correta? Eu falei: eu acho que sim, professor, estou aqui, sim, hoje vim dar aula. E ele conversei com ele uns 5 minutos, isso eu tenho essa memória muito, que legal, muito né? firme, porque é uma honra. Um professor e tá sendo colega dele. A São Camilo me deu uma profissão, me deu conhecimento, e hoje a forma de retribuir também a São Camilo é sendo professor e sendo egresso também, né? Que legal. E eu tenho muita afinidade e muitas histórias realmente para contar em relação a isso. Né? Que delícia, que bom. E você, Ana, conta uma história aí, uma memória afetiva importante. Tem memórias afetivas muito com os professores, como ele trouxe o Claude. Eu não tive o prazer de ter aula com ele, mas eu tive aula com a Cláudia Rafa, ela é uma querida. Verdade. Uma grande colega. Cláudia Rafa, ela é uma querida, ela ensina muito bem, ela se aproxima das pessoas, não é aquela coisa de só vir dar aula. Então ela tá ali mesmo para você, com você, e ela foi minha orientadora de TCC. Então, outro momento que eu tenho, assim, muito marcante é o final do TCC. Nossa, que geralmente as pessoas têm trauma, né? Tem trauma. É uma coisa impressionante. Que bom. Eu quero que meus alunos que estão fazendo TCC escutem, que nem sempre é traumático. Eu tava com muito medo, porque todos os alunos passam por isso, né? Verdade. Meu Deus, Sim. TCC, vou ter que apresentar a banca. Quem que vai estar ali? Quais os professores? E a Cláudia super tranquila. Ana, vai dar tudo certo, você fez um excelente trabalho. Vai que vai dar certo. E aí na banca, eu lembro que tinha o André e o Cristiano, que também foram dois professores aqui do curso, e eles fizeram vários elogios e falaram: Ana, não tenho o que criticar, você está de parabéns. Que legal. E aí veio o alívio, eu falei: nossa, todo aquele medo que eu estava sentindo não precisava, né? E aí eu tinha que ter ouvido um pouquinho mais a Cláudia ali naquele momento, que às vezes a gente não escuta, né? Fica ali tenso e não escuta, mas foi muito bom. Ela foi uma parceirona. Eu, assim, pegando pelo que vocês estão dizendo, eu acho que não é muito diferente de muitos outros depoimentos que eu já ouvi, nós já ouvimos de muitos outros egressos, inclusive alunos, dessa questão dos nossos valores camilianos, né? Desse acolhimento, do tratar bem todos os nossos estudantes, toda a comunidade como um todo, né? Todos que aqui estão envolvidos, né?
Eu posso dizer isso como docente, como colaboradora administrativa, a gente sente, né? Vocês acham que isso é importante mesmo? Muito. E como assim a São Camilo então foi importante para o crescimento profissional de vocês? Vocês acham que esses valores vocês carregam? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso ensina o aluno além da matéria que está ali no dia a dia. Esse é o nosso Então objetivo. leva para a vida o como você tem que tratar o outro, que não é só a matéria, o conhecimento técnico. Você tem que ser humano, você tem que lidar com o outro como ser humano e não como uma máquina que está ali para trabalhar. Sem dúvida. Sentido. E mais Isso é que nunca a verdade. gente sabe que o diferencial de todas as organizações são as pessoas, né? O lado humano da São Camilo, o cuidado com as pessoas é bem presente. Você vê isso nos hospitais também. Sim. Na época que a gente fazia os estágios, né? Tinha os estágios nos hospitais. A Cláudia Rafa, por exemplo, uma pessoa que nos auxiliava muito, além de coordenar o curso na época, lá em 2002, na minha formação, cuidava da gente nos hospitais. Então, é uma parte humana muito bacana, assim. A gente sente uma certa leveza na condução de todos os tipos de trabalho, tanto como era nos hospitais. Hoje a São Camilo é conhecida no Brasil inteiro, não só pela educação também, mas pelos hospitais. Então, acho que eu destacaria ali os valores humanos, assim, sabe? Respeito às pessoas, né? Respeito às suas identidades, enfim, eu acho isso muito legal da São Camilo. E vocês consideram que esses valores, que essa formação foram fundamentais também para superar os desafios que vocês encontraram aí na vida profissional? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a formação não está só no conteúdo Exato, técnico, né? Exatamente. A nossa formação ela foi muito específica, né, de administradores hospitalares. Então, o nível de conhecimento que a gente conseguiu adquirir na teoria, em sala de aula, e na prática com os estágios, nos proporcionou e nos gabaritaram a chegar onde a gente chegou. Então, não foi só o conhecimento em sala, mas o fato de a gente poder também atuar nos hospitais da São Camilo na época, no meu caso, né, nos preparou e nos gabaritou para isso. Deu, vamos dizer assim, uma cancha, um aprendizado enorme, né? E isso vinha muito lá de trás do Padre Querubim, que ele falava que a gente tinha que conhecer cada detalhe, cada etapa do hospital, entender os seus processos. Então, se eu cheguei onde cheguei hoje, eu tenho muita gratidão a esse nível, né, de formação que a gente teve. Foi uma formação muito clara, muito organizada e que preparou a gente para a vida, né? Então, eu conheço inúmeros colegas que se formaram aqui na São Camilo e que estão muito bem profissionalmente hoje. Outros optaram por seguir por outras profissões, como advocacia e outras áreas. Não, normal. O empreendedorismo, mas todos têm esse nível de gratidão à formação e reconhecem o nível da formação, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma bandeira da São Camilo. Então, da formação que vocês tiveram aqui no curso de administração da São Camilo e pautada muito nos valores, né? Os tais valores camilianos. E isso é uma coisa que a gente ouve de muitos egressos, de muitos alunos, o quão diferenciada é essa instituição em termos desse tipo de formação. Vocês sentiram isso? Vocês acham que esses valores que vocês adquiriram aqui ao longo do curso foram importantes na trajetória profissional de vocês? Com certeza. Como a gente estava falando, né? A humanidade, a humanização que a São Camilo traz para nós é mais do que só o conhecimento técnico que a gente vê ali no dia a dia, aprendendo a matéria, a disciplina, né? A parte administrativa. Então, a gente aprende também essa parte mais de humano, como cuidar das pessoas, como tratar as pessoas. E essa parte de pessoas é uma parte muito importante ali para a gente lidar com todas as atividades do dia a dia, né? E para você, Emílio, como é que foi essa sua percepção? Sim, até lembrando um pouco também da época da formação, tinha uma preocupação na época da reitoria, a gente está falando de... Alguns anos atrás, né? Um pouco tempo. A gente está falando de 1999, né? Na época, se eu não me engano, acho que é o Padre Christian, eu acho que era o reitor à época da faculdade, ele falava muito em ética e bioética. Então, tinha muitos cursos voltados a isso. Então,
essa preocupação humana, né, Ana, era muito forte, é forte. Eu acho que é também até por todo o contexto da São Camilo, a presença da igreja, a presença da formação espiritual, da formação humana como um todo. Eu acho que isso sempre fez parte do dia a dia nosso na formação, a gente sentia isso muito. Diferentemente de uma universidade muito voltada ao business, assim, ao negócio, tipo dúvida. assim, sabe? A gente percebe Tratando as pessoas como um mercado. Claro, é um mercado, educação é um mercado, mas a gente sente que era diferente, o acolhimento do aluno sempre foi essa preocupação e continua até hoje. Quando a gente volta aqui para dentro da faculdade, sempre dá uma nostalgia. Na época, você vê os alunos, sua cidade hoje, vendo os alunos da sua época de 18, 19 anos ali, você fala assim, nossa, como o tempo passa, mas a faculdade continua na mesma pegada. Os funcionários também são funcionários de longa data. As pessoas gostam muito de da São trabalhar Camilo, aqui na instituição. exato. Eu acho que isso é muito... É muito marcante. Isso Ele é tangível. É tangível e demonstra a gestão, né, que nós temos aqui, como realmente as pessoas se sentem bem, né? Agora é interessante. E os valores ao longo do tempo permaneceram até agora. Porque eles são genuínos. Exato. Né? Mas apesar de ser, como você mencionou, uma instituição ligada à Igreja Católica, tão prezados esses valores, mas é uma instituição assim, laica, ela acolhe qualquer religião, né? Qualquer estudante. Isso é sempre importante deixar claro. Claro. Sempre todos são muito bem respeitados. Eu digo que os valores... O valor vai além da religião, né? Exato. Exatamente. Não Exatamente. E aí a gente, olhando assim, vocês super bem posicionados, sucedidos no mercado de trabalho, né? Vocês já mencionaram o quanto que a formação de vocês foi importante. Mas hoje, vocês atuantes no mercado, o que vocês percebem de conteúdos, de informações que vocês talvez não tenham tido na formação de vocês, mas que vocês pudessem falar o seguinte, olha, hoje acho que isso é importante, acho que é importante ressaltar essa questão. Bom, eu estando como analista de projetos, hoje em dia eu sinto falta de ter tido isso na faculdade, acho que conhecer as ferramentas, as metodologias, desde o PMBOK até o Scrum, as metodologias ágeis, tudo isso agrega, né, conhecimento para a gente aplicar em qualquer atividade do dia a dia, em qualquer processo, em qualquer função que você estiver exercendo ali. Então, acho que um pouquinho disso que eu senti falta aqui na São Camilo. Legal. A parte de inovação, né? Sem Aprender dúvida. o pessoal a inovar, né? E uma das coisas que é extremamente importante é fazer com que os profissionais saibam fazer estudos de viabilidade antes mesmo de se propor a gerir algum negócio, entender como se estuda o mercado, de que forma que você busca os principais componentes para chegar numa tomada de decisão. Acho que isso é uma das coisas extremamente importantes, né? Escolas de negócios. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente não combinou, tá? Fizemos uma reformulação da matriz curricular. Dentro da nossa matriz, hoje, nós temos disciplinas de gestão de projetos, Legal. Empreendedorismo, porque acho que é uma fundamental. Outra veia do administrador que a gente explora muito melhor nessa matriz. A questão de inteligência de mercado e tomada de decisão. Tá? Perfeito. Outra disciplina de criatividade e inovação, porque a gente tem que inovar o tempo todo. E você tinha dito antes, né, que inovação não é atrelada somente à questão da tecnologia, e eu assino embaixo, porque é isso mesmo. Porque as pessoas pensam muito imediatamente em inovação tecnológica. Exato. Essa é uma vertente da inovação. Enquanto a gente tem que inovar o tempo todo, porque o mercado... Exato. Né? O mercado é movimento. Não sei se você já ouviu isso, né, Ana? Mas no caminho da gestão, quando você fala que você vai implantar algum processo, ou a melhoria de algum processo, alguns times, né, dentro da estrutura sempre pensam, vamos contratar mais pessoas. Não, a regra do negócio às vezes não é assim. Sim. Você tem que otimizar o tempo das pessoas, para que as pessoas tenham tempo para pensar em inovar. Inovar pode ser uma linha do tempo, aquilo que eu faço em 2 dias, eu posso fazer num dia só. E a tecnologia ela vem depois, ela vem como um acessório, mas ensinar as pessoas a mapear a estrutura de uma empresa, acho que isso é fundamental também. A gente sempre usa a empresa 3M, não é nenhum merchandising, mas ela é uma empresa muito citada, mundialmente falando, porque
tá, assim, para qualquer colaborador da 3M, independente de qual área que ele esteja atuando, ele tem que se dedicar pelo menos 10% do seu tempo diário, semanal, para alguma forma de inovação. Eles incentivam que os colaboradores repensem, pensem em possibilidade de mudar o negócio o tempo todo. Verdade. Porque quem está na ponta, muitas vezes, tem uma visão, um olhar diferenciado de quem está na gestão e a empresa tem que aprender a crescer o tempo todo, a melhorar e mudar o tempo Senão todo. você fica mergulhado em tarefas, né? Aham, Acho exatamente. Que você tem que Você sair vira um pouco das tarefeiro. tarefas, vira tarefeiro. Que não é o que o mercado quer hoje para Não. nós. Né? O mercado quer pessoas que olhem para frente, não é mesmo? Muito bom. Aí, falando em desafios, vocês hoje bem posicionados, administradores, né? Vocês já estão aí no mercado de trabalho há algum tempo. O que vocês percebem de principais desafios que hoje um profissional, um administrador enfrenta atualmente? Acho que a velocidade que as coisas vêm acontecendo, né? As mudanças aí que a gente vem enfrentando no mercado, elas estão muito rápidas. Então, até ontem a gente pensava de um jeito, fazia de um jeito, em 20 minutos mudou, em um dia mudou, tem que mudar completamente a forma de pensar, a forma de agir. E acho que a velocidade que tudo vem se modificando no dia a dia é um grande impacto, um grande desafio aí para profissão administrador, né? Você sabe que outro dia eu entrei numa sala de aula, o professor estava dando aula de planejamento estratégico, ele falando de planejamento de longo prazo das empresas. E aí eu disse para ele, no passado, algum tempo atrás, eu estava numa empresa, a gente fazia planejamento de longo prazo, long range plan, de 10 anos. Hoje em dia não existe mais planejamento de 10 anos, porque é um gap, é um tempo muito extenso. Exatamente. Hoje a gente fala de 3 a 5 anos e olhe lá, revisando anualmente, porque nós vivemos o tal do mundo bunny, né? Um mundo que é imprevisível. Ninguém colocou no seu planejamento estratégico que pudesse haver uma pandemia. Que ninguém ia poder sair de casa. Exato. E a pandemia ela mudou completamente a dinâmica do mercado. É, para todas as áreas. Né? Falamos juntos. Exatamente. É o restaurante que abria para o público, virou entrega, delivery. Né? O delivery avançou. Os aplicativos, enfim. Hoje se busca muita eficiência, né? Eficiência dos ativos, a busca para que você faça mais com menos, né? O mercado de insumos, o mercado de manufatura atrasou muito por conta da pandemia, a gente vê isso até hoje, na parte farmacêutica, na parte de equipamentos médicos. Então, o desafio maior está em buscar equilibrar receita e despesa das empresas, que isso está sendo cobrado muito dos gestores. A área de compras de uma empresa, elas viraram área estratégica, né? Exatamente. E hoje eu acho que o planejamento, eles são feitos no máximo até 2 anos, né? Até porque o mercado da saúde que nós dois atuamos, né? É um mercado extremamente dinâmico, né? Aí falando sem citar políticas, mas entrar no ramo da política, mas falar sobre as políticas públicas do nosso país. A gente teve mudanças e mais mudanças de ministros, a gente tem mudanças e mais mudanças de secretários de saúde. Descontinuidade é uma piração. Exatamente. E é um desafio enorme, para o gestor na ponta, porque cada dia ele é bombardeado com informações diferentes. E aí como que você mantém o seu negócio perene, né, de pé, e enfrenta toda essa quantidade de informações que você tem no mercado e na mudança no dia a dia. Inovando, né? Exato. Inovando, sendo eficiente e mantendo seu equilíbrio emocional. Cuidando das pessoas também. Cuidando das pessoas. Recentemente, eu ministrei um treinamento, uma área que eu ando estudando e pesquisando muito, que é a inteligência emocional. Olha aí. Porque as empresas estão demandando demais isso. Porque realmente as pessoas não estão dando conta. Fale mais sobre isso. Eu vou te dizer que nós, seres humanos, não somos só seres racionais, nós também somos seres emocionais. E muitas vezes a gente não é ensinado. Exato. A gente não é ensinado a perceber as nossas emoções, a perceber a emoção do outro. E isso é fundamental em qualquer relacionamento. Então, hoje, dentro da nossa matriz curricular, nós trabalhamos uma disciplina de hospitalidade aplicada a negócios. E a gente trabalha toda essa questão das soft skills, da inteligência emocional, porque isso é uma coisa que o mercado nos demandou muito, vem demandando. Nossa, então, cobra da gente todos os dias. O tempo né? todo. Então, a maneira que a gente tem de se manter atualizado é mexendo na matriz curricular o tempo todo. Então, e na empresa ninguém chega, vem cá, deixa eu te Imagina, parte do serviço está pronto. Exato. A gente está falando
da qualificação contínua, né, dos nossos Exato. colaboradores. Porque assim, hoje um profissional que ele acaba de se formar em qualquer área, nós estamos falando aqui de administradores, mas essa regra vale para qualquer área, Vale. alguns anos depois já está desatualizado. Sim. Porque por conta dessas mudanças todas. Então, hoje se fala muito na área educacional do tal do lifelong learning. Você tem que aprender ao longo de toda a sua vida. Você nunca vai parar de estudar. Porque você tem que estar reciclando o tempo todo. Né? Exatamente, isso lá atrás era antes dos anos 80 ali, bem para trás, você tinha que saber fazer alguma coisa e era desligado Você tinha o diploma, você e aí você era imprimia o desligado diploma, pelo ele estava ali, padrinho. no padrinho. desligado pelo comportamento, né? É. Hoje você contrata-se comportamentos e ensinam-se habilidades, né? É. Exato. E E a hoje, gente realmente não é muito preparado no Não mercado só. para isso, né? desde de uma formação básica da criança, ela não é ensinada a falar, trabalhar, gerenciar a emoção. Então, isso é realmente importante. E hoje, a grande maioria das estatísticas mostram que as empresas demitem as pessoas muito mais por questões comportamentais do que técnicas. Exato. Né? Então, é algo que realmente a gente tem que se atualizar sempre. Agora, sim, a gente falou da frente, falou né, como é que está o mercado, os nossos desafios. Aí eu queria fazer um exercício de vocês olharem um pouco para trás, tá? Um pouco de nostalgia, não de outra forma. Mas se vocês pudessem voltar no tempo, tá? Voltando aqui para... como se vocês estivessem matriculando esse ano agora na São Camilo. O que vocês fariam de diferente sabendo o que vocês sabem hoje? Eu teria feito muito mais estágio. Ai, fala sobre isso. Eu teria estagiado muito mais, eu teria me dedicado muito mais aos trabalhos de campo, porque eu acho que a formação, ela te dá a teoria, ela te ensina o conhecimento, mas a prática, você aplica aquilo que você viu em sala de aula na prática. Eu acho que tem um universo bem distante. Então, se fosse voltar, eu teria dedicado muito mais o meu tempo à aprendizagem do dia a dia, porque isso te gabarita, te dá vamos dizer assim, te dá cancha, né? Te dá conhecimento. E traz um pouco da segurança que muitas vezes a gente, quanto recém-formado, não tem, não né? tem. E muito aluno reclama muito de fazer estágio. Então, tá vendo, gente? Se eu pudesse dizer Olha lá, para cada olha o que a um dos Remídio está alunos, falando. para cada, Fala, olha para a câmera e fala, Remídio. se eu pudesse dizer para cada um de vocês que não gosta de fazer estágio, por favor, repense, porque é importante. Extremamente importante. Olha, a gente não combinou, tá? A gente não combinou. Exato. Você, Ana, o que você faria de diferente? Eu acho que além de aproveitar mais o estágio e tentar fazer o depara, né, daquilo Exato. que a gente está vendo na sala de aula para aquilo que eu estou vendo no estágio. Porque muitas vezes a gente vai para um estágio só pensando em trabalhar. Exato. Vou executar ali minha atividade, o que estão me demandando, vou fazer aqui uma apresentaçãozinha e entregar. Exato. Mas não. O que essa apresentação quer dizer dentro de um planejamento estratégico, dentro de uma tomada Boa. de decisão? Boa, verdade. Que eu acho que é a ligação aí do técnico, né, que você está Exato. aprendendo, com o operacional que você vai ter que desempenhar aí para o resto da sua vida. E hoje em dia, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de fazer esse link realmente da matéria que eu estou tendo com aquilo que eu estou vivenciando no ambiente, seja de estágio ou que seja de trabalho, seria o fundamental. Hoje eu faço o link do que eu aprendi há 5 anos atrás, né, que eu estava aqui na faculdade, com o que o meu dia a dia. Mas quem está no dia a dia ali, trabalhando, fazendo a faculdade, correndo, às vezes não para refletir e fazer essa ligação. Verdade, a conexão, né? A conexão. Boa, Parar um bem Mas lembrado, acho que vem Ana. um pouco com a Isso é verdade, maturidade. você tem Acho que toda a isso é o razão geral. nisso. Depois a gente se arrepende. Por que não prestei mais atenção naquela aula? Por que não aproveitei melhor aquele docente? A gente se arrepende. Porque muitas vezes é isso que você está falando. Você está envolvido naquele dia a dia, você quer mais o seu diploma logo, mas aí se a gente pudesse voltar e fazer com calma. Eu também, na minha E você faz a conexão, né? Nossa, essa aula o professor falou Com exatamente certeza. sobre isso. né? E aí ele vê lá na prática. Com certeza. Verdade, eu concordo. Não é? sobre isso. A gente está quase finalizando esse nosso bate-papo, né? É o Fala Aí Egresso, é a ideia de a gente trazer vocês como nossos egressos, né? Que abrilhantam hoje o mercado de trabalho depois de terem passado aqui pela São Camilo. Então, assim, a nossa ideia é que vocês possam também inspirar um pouco mais esses nossos atuais estudantes, aqueles que queiram estudar administração, que acham que talvez que essa área faça sentido para eles. Queria que vocês deixassem, então, uma mensagem final e talvez conselhos
Tudo bem que nessa fala anterior você já deram um pouquinho desses conselhos, mas assim, uma mensagem final de encerramento, olhando para esses estudantes que estão cursando administração, os nossos futuros administradores aqui da São Camilo. Quais seriam essas palavras sábias? Eu acho que assim, o que eu penso muito vivendo o dia atual é que cultive mais as pessoas. Eu acho que você tem que cultivar mais a empatia, que é se colocar no lugar do próximo. Eu acho que a gente tem que parar de contar tempo, de contar horário das pessoas e de achar que as pessoas precisam cumprir uma carga horária, uma jornada dentro da empresa. Eu acho que as pessoas precisam ficar um pouco mais livres e incentivar mais as entregas. E eu acho que uma das coisas que eu deixaria em relação a isso é que as pessoas precisam comemorar mais os acertos, né? E não imaginar que a administração é uma profissão mais do mesmo. Não, é uma profissão tão boa quanto as demais, mas que te ensina a gerir grandes empresas, grandes projetos, gerir uma família, gerir a vida. Então, eu acho que a administração me ensinou, continua me ensinando, eu sei muito pouco ainda. Cada vez mais que a gente aprende, a gente aprende que pouco sabe. Tudo sei que nada sei. Exatamente. Então, acho que eu deixaria como uma mensagem, muito bom. Uma mensagem final é cultivar mais as pessoas, a gente se colocar um pouquinho mais no lugar do próximo e entender que a profissão de administrar vai muito além de uma empresa. Né? É exatamente isso. Vai muito além só dos números, Exato. né? Ai, pois é, são tão celebrados, né, por muitos, que são importantes, a gente não pode negar, mas eu acho que essa sensibilidade, ela precisa estar mais aflorada, né? Exato. Os negócios às vezes meio difícil. Verdade. E aí, deixando uma mensagem, eu deixaria para as pessoas aproveitarem. Então, aproveita todas as oportunidades, todo o conhecimento, tudo que tiver de tempo, que possa ir para fora da sala de aulas, né? Não fica só focado ali em cumprir a tabela de estar na sala de aula e fazer o curso. Aprenda, se aproxima, curta as pessoas também, né? Se aproxime das pessoas, se aproxime dos professores, porque ali você vai ganhar muito mais do que só pegar um livro para ler. Só a estudar para fazer universitária, a prova. né? Exato. Tudo que a instituição pode oferecer para os seus estudantes. Exato. E muito das suas colocações profissionais saem do seu networking feitos na graduação. É muito importante. Cultive as pessoas, porque as grandes posições, ou as boas posições, ou a grande transição que você queira fazer de carreira, muitas vezes uma boa indicação é muito importante. Não, e mesmo, né, eu cheguei em vocês, mesmo sendo recente em São Camilo, por indicação, né? Vocês não estão aqui à toa gravando, né? Então a gente deixa uma trajetória, acho que a gente tem que pensar nisso. E eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes é isso, os estudantes estão tão envolvidos no dia a dia de estudar, de prova, de compromissos, que muitas vezes não valorizam, né? Nós às vezes trazemos um palestrante, palestra hoje, putz, e às vezes... Pega a mochila e vai dormir aqui, ó. E às vezes é aquela palestra, é um insight que você tem que muda a sua vida, né? Com certeza. Mas muito bom, eu quero agradecer, diga, por favor. E uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, eu e a Ana não estávamos aqui, mas somos dois profissionais formados pela mesma instituição, que trabalhamos lá fora juntos e a gente veio se reencontrar aqui. Sensacional, e a gente né? a gente já faz planos de conversar depois daqui. Então, a importância de conhecer as pessoas e de ter um bom legado. Eu acho que você tem que cultivar um bom legado na sua carreira. Sem dúvida. Eu acho que se você quer levar vantagem em algum momento na carreira de administrador, você tem que ter um zelo muito com a sua profissão, com o seu caráter, que isso no mercado... Opa, sem dúvida. Claro, para a vida, vida, mas no mercado também é muito exigido. E aí, assim, existem muitos cursos livres no mercado, existem muitas possibilidades de formação, as informações estão à disposição. Mas eu acho que o grande diferencial de você fazer um curso universitário é você justamente agregar todas essas informações e ter a marca registrada da São Camilo, que faz um grande diferencial. Faz.
Então, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a gentileza de vocês terem aceitado esse convite para esse bate-papo. Foi extremamente rico, proveitoso. Eu tenho certeza que pode servir de muita inspiração para muitos dos nossos estudantes. Quero agradecer também o convite, a organização do setor de egressos aqui da São Camilo e de toda a equipe do Núcleo de EAD que nos apoiou nesse projeto, porque realmente somos uma instituição e trabalhamos juntos e vendemos e acreditamos na marca, nos valores da São Camilo. Muito obrigada, até uma próxima no Fala aí, Egresso.